Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, como vão? Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Boa noite. Aí temos várias pessoas se conectando. Admitir, admitir. Vai tratar que Jesus. Olá, boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Queria avisar que somente posso ficar até às 9 da noite, Sim, não há tá bom? problema. Hoje a aula é só para a gente se conhecer e falar um pouco da matéria. Ok. Yo voy a silenciar mi celular si quieren hacerlo, si lo tienen conectado a su computadora o algo similar. Si pueden ver si alguien le escribe o llama, pero no suena. ¿Está bien? Pueden ver, no hay problema. Yo no soy celoso con los celulares, solo que ruido a veces. Igual ustedes van a estar silenciados, creo que la mayoría, por lo menos eh, en los tramos que yo voy a estar hablando, ¿sí? Pero como cuando quieran participar, así están tranquilos. El mío ya está silenciado. Muy bien, mientras otros, a ver si alguien más acá. Esté atento, hay varios que se están conectando. Muy bien. Mi nombre es Francisco, creo que ya vieron alguna presentación mía. Yo soy brasilero, fui profesor de algunos en el cursillo. Seré profesor de ustedes en gramática 1, 2 y en lengua portuguesa 2, si Dios quiere, ¿no? Si no pasa algo en el proceso. Así que, bueno, hablo español y falo portugués también, ¿tá? Y una de las condiciones que yo propongo siempre en los talleres es que pueden preguntarme en portugués o en español. La respuesta va a venir del idioma de la pregunta, ¿está bien? No se sientan obligados a hablar en portugués si no se sienten cómodos, porque uno de nuestros enfoques de la disciplina del curso es formar traductores desde el aspecto escrito, ¿sí? La escritura es nuestro enfoque principal. Algunos quizás ya tradujeron personas oralmente, ya hicieron quizás doblajes orales, así. Ese es otro campo. Si nuestro enfoque es la escritura, ¿está bien? Para traducir libros, traducir materiales técnicos, traducir... eh, ok, Silvina. Ok, si no sé, tengo problemas con el lado y me escucho. Ok. Entonces, nuestro enfoque es la parte de escritura. Y hay mucho trabajo para hacer en esta área a nivel internacional, ¿sí? Principalmente el portugués y el español. Y eso es la idea de la formación de nuestro traductorado. ¿Sí? Muy bien. Yo preparé una clase, sí, veo creo que acá Sonia, yo nos conocemos de algún lado, ¿no es cierto, Sonia? Está silenciado tu Ahí micrófono. está. Sí, del cursillo nos conocemos, profe. Ajá. Bien. Esa es Sonia Maya, sí, pero yo veo Es, veo otra Sonia acá de anteojos que yo sí, conozco, hay sí, otra Sonia, ahí Sí, está. ¿ahora? sí, ¿Se escucha ahora? sí, ¿Se Sonia. escucha, profe? Ven. Ah, Sí, bueno. se escucha, sí. Sí, yo me recibí en la UNAM de Posadas, sí, Ah, éramos compañeros de curso, sí. Entonces bueno. ahora estoy haciendo esta carrera y
Vamos a ver cómo va. Bien, muy bien, muy bien. Hay más de una Sonia, ¿sí? Qué bien. Un gusto tenerlas con nosotros. Igualmente, profe. Muy bien. Si quieren comentar algo de sus expectativas o dudas o anhelos, lo pueden hacer. Yo tengo una clase básica, ¿no? De partes más de, no tanto contenido, sino de cómo funcionará nuestra disciplina, la parte de evaluaciones, que son las dudas más recurrentes. Y después, pues, si quieren hacer una pregunta ahora, o pueden hacerlo también. Si la pregunta que usted me hagan ahora está contemplada en la clase, la contestaré en la clase. También, si no, ya contesto ahora. ¿Quieres preguntar algo, Julio? Te veo ahí con el audio abierto. ¿Quieres preguntar algo? Ah, no. Bien. ¿Alguna de ustedes quiere preguntar algo? Bueno, yo, profesor, hago una consulta. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Con respecto a los talleres de lectura, me gustaría saber de qué se trata, si los libros a los que usted se refiere que tenemos que leer son esos que usted subió en la plataforma o si son otros. Buena pregunta, porque no está contemplada en mi clase, ¿sí? Pero más o menos, Ah, no, sí, bueno, sí. bueno, No, yo le contesto porque es una buena pregunta. Es una metodología que queremos implementar este año para que va a aparecer en algunas semanas un foro que diga leitura e prática. Vocês têm que escolher um livro digital em português, e esse livro digital vocês vão tirar situações da gramática que a gente está estudando, tá certo? Então, a ideia mm, é vocês encontrarem exemplos dos problemas da semana no livro que vocês estão lendo. E eu aconselho que seja um livro digital, porque depois é mais fácil copiar e colar no fórum, tá certo? Porque senão vocês vão ter que entiendo. escrever tudo. Se é um texto muito longo, vai ser mais difícil. Então, é uma forma de estimular a leitura, que é algo fundamental. Vocês vão escutar desde hoje até o último dia do curso, daqui 3, 4 anos, que vocês vão ter que ler muito em português, tá? Porque é um fato muito triste que nós temos observado, que nós gostamos do português, mas muitas vezes nós não lemos em português. A gente vê filme em português, a gente escuta música brasileira, portuguesa, mas a leitura é muito importante, até porque é disso vocês vão trabalhar. Então, vocês têm que ter um domínio da língua escrita. E para adquirir esse domínio de forma mais fácil, a leitura é o caminho recomendado, tá certo? Então, Claro. esses livros que eu sugeri três: O Pequeno Príncipe, eu acho que o Alquimista e o Luiz Fernando Veríssimo, pode ser? Acho que são esses três, eu não lembro, porque são os livros que eu gosto, porque tem particularidades que eu acho interessante. E então eu sugiro esses três. Se quiserem outros, melhor, não tem problema. Eu uso, geralmente, quando eu faço as provas, os trabalhos, eu vou aí nesses três livros, que eu acho muitos exemplos para as matérias que eu dou, certo? São autores conhecidos. Luiz Fernando Veríssimo, nem tanto, mas como é humor, eu gosto muito de rir. É importante rir, né? E o Luiz Fernando Veríssimo é um gênio, foi um gênio, morreu faz pouco tempo. E o humor de todos os tipos de fenômenos linguísticos, o humor é o mais difícil de interpretar. Então, acho que vocês que vão ler em português têm que entender uma piada em português e rir. É importante. Se não entendem, procurem, leiam, releiam, porque a piada, o humor, é o nível mais alto do domínio do idioma. ¿Sí? Tanto que a veces un chiste no se puede traducir a otro idioma. No hay forma, porque hay varios elementos fonéticos, históricos, relaciones de sentido, muchas cosas. Entonces el humor es un buen filtro para saber en qué nivel uno está en el idioma. ¿Sí?
Assim que, por isso, pus o Luiz Fernando Veríssimo aí. E, além disso, são histórias curtinhas, são crônicas. As crônicas não passam de uma página, geralmente. Tem umas que são mais longas, mas a maioria são meia página, uma página, por isso eu coloquei também aí, para vocês terem acesso a outro tipo de gênero, né? Porque muitas vezes o gênero que vocês conhecem do português é aquele gênero mais, assim, novela, mais conto, mais, né, história, às vezes, e o humor é um gênero bastante interessante para trabalhar. Bom, não Claro. sei se respondi a Bueno, sua pergunta, Sônia. sí, sí, profesor, gracias. Quería saber nomás si nos manejábamos con esos libros o teníamos que elegir otros, pero listo, respondí a la pregunta. Pode ser outros também, tá? Pode ser outros, mas eu recomendo o digital, ainda que é muito mais gostoso ler livros em papel, né? Eu recomendo sempre ler em papel. Ah, o livro digital vai ser mais fácil para vocês trabalharem, para vocês fazer o copiar e pegar, Copiar y pegar. inclusive tem a maioria dos leitores de PDF dos computadores e outros dispositivos tem um buscador. Então, vamos supor que você quer procurar alguma coisa com a palavra, não sei, veríssimo, nome veríssimo. Você coloca veríssimo lá, vai aparecer todas as vezes que aparece no PDF a palavra veríssimo. Ou, não sei, quer procurar a palavra amor, você coloca amor, aparece. Ou então você quer procurar um verbo específico, por exemplo, pôr com acento, né, que é o verbo pôr, né, não é a preposição pôr. Então você vai escreve pôr com acento e ele vai aparecer no texto se tem alguma vez que aparece esse verbo. Então você tira já daí o exemplo. Por isso também que eu dei essa dica do livro digital, tá? Senão se vocês escolherem no papel vão ter que ler o livro inteirinho 2 vezes para achar o exemplo, tá bom? Claro, entendí. Gracias, Alguna profesor. Por nada, Sônia, por nada. ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer? Si está contemplada en mi clase, yo la contesto en la clase. Julio, Somente temos de ler os 3 livrinhos o ano inteiro, para todo o ano, ou você vai adicionar mais livros? não, esses livros vocês não têm obrigação de ler, tá? Eles são livros que eu deixo porque a gente recomenda sempre a leitura, né? E daí eu vou tirar algumas coisas para as provas, para os trabalhos, seguramente, tá? São livros que eu estou familiarizado e são muito úteis para o meu trabalho. Se vocês quiserem usar outros para ler, leiam. O importante é que vocês leiam em português. É muito importante isso. Eu vou dizer para você que, vamos dizer, não digo uns 50%, mas uns 30% do êxito de vocês na carreira vai depender da leitura de vocês. Se vocês leem em português ou não. A gente tem visto isso nesses anos. Os alunos que leem vão melhor. Se desenvolvem muito melhor. Os que não leem sofrem um pouco, mas terminam, entendeu? É importante ler. Ler em português, muito importante. Eu comecei a ler um livrinho chamado, não sei se vocês conhecem, Ao Redor do Mundo. Ao Redor do Mundo. Um livrinho muito conhecido. Autor, Espere. enquanto o Julio busca o livro, vocês querem fazer alguma outra pergunta? Silvina? São Eu muitos comecei autores. agora a ouvir, então estou escrevendo livros digitais como dica do professor. Só isso eu ouvi. Sim, Julio, quem é o autor do livro? Não se vê São no vídeo. muitos. Ah, São muitos. é um livro de contos. Ok. E também tenho este. Não sei se você conhece. Não, eu tenho muito, minha vista não é muito boa, não consigo ler. Diz o nome do Chama-se autor. Português via Brasil. Ah, Emma Klein. UF sim, Lima. sim, Samira A. Lunes. certo.
Esse livro são conhecido. livros para aprender português, tá? Sim. Eu estou sugerindo livros de literatura. Leiam livros de Ah, literatura, de livros literatura, somente essas. Então, contos, novelas, livro de piada, leiam, tenham contato com isso, porque isso vai ajudar muito vocês nos anos daqui para frente, tá? Alguma outra pergunta? Acho que não. Bom, vamos então para a nossa aula. Vamos ver aqui se tem alguém mais querendo entrar. Sim, tem aqui a Cristina querendo entrar. Deixa ela esperando. Aqui. Desculpa, professor. Aham. Se ouve, porque eu não estou... Sim, ok. Temos que silenciar? Sim, Temos que silenciar? por costume, sim. Se você abre o microfone, eu diretamente vou perguntar para você se tem uma pergunta, Ok. né? Se você não puder silenciar, você avisa, ó, professor, não posso silenciar, aí eu vou Não posso. entender que é Eu não posso. uma questão Não. técnica. Tá bom, não tem problema. Ah, Bem-vinda, Cristina. Desculpa deixar você esperando. Já vê ela, mas não escuta ela. Ela saiu de novo. Bom, vamos tentar, então, começar, então, a apresentação que eu tenho para vocês. Deixa eu ver aqui como funciona. Bom, vocês estão vendo aí uma tela primeira onde aparece o título da matéria, o meu nome, ok? Façam um gesto assim, se estão vendo. Sim, eu sei que vocês estão vendo. Ok. Partindo a pantalla. Tira. Selecione. Melhorou um pouco agora. Muito bem. A nossa matéria se dedica exclusivamente à morfologia, tá? A morfologia tem a ver com as formas das palavras. A matéria de gramática 1 se dedica exclusivamente, principalmente a isso, tá? A forma das palavras e também a classificação delas de maneira individual, tá certo? Então, a gente vai estudar as palavras de forma individual. É a primeira parte da gramática. É importante estudar primeiro elas individualmente para depois poder estudar elas na oração, que é o nosso assunto do segundo ano de gramática 2. Então, a gente vai estudar as palavras tanto na sua estrutura, como também na sua classificação. Aí temos as palavras variáveis, que são aquelas que variam em gênero, número e grau, tá certo? Gênero masculino e feminino, plural singular, né? Aumentativo e diminutivo. Então, temos aí essas palavras aí, artigo, substantivo, adjetivo, pronomes, verbo e numerais, tá? Essas palavras são palavras que variam, que mudam, principalmente da sua parte do meio para o final, vamos dizer assim, certo? E temos as palavras invariáveis, que são preposição, conjunção, interjeição e advérbios, tá certo? Essa é entender que essas palavras não variam, e também é importante saber isso, porque lá em Gramática 2 a gente vai poder ter esse conceito bem claro para poder dominar a oração, certo? Vamos estudar também de forma constante as contrações, porque no espanhol nós temos, se não me equivoco, duas contrações, del e al, e no português, eu acho que pelo menos 200 a gente tem, tá certo? De 2 para 200 tem uma grande diferença, né? Então, é importante a gente se acostumando com elas para poder depois não se confundir, pensar que é outra coisa, né? Pensar que é um verbo. Às vezes a pessoa vê uma contração e não sabe o que é uma contração, né? Porque a contração justamente
duas palavras diferentes que se unem e formam uma terceira palavra. E essa terceira palavra é um mistério para quem está aprendendo essa língua estrangeira, certo? Então, é muito importante a gente conhecer essas contrações, certo? Que não tem nada a ver com, vamos falar, não tem a ver com atividade física, não, nem, tá? Vamos, né? Às vezes a gente fala contracciones e uno vai para o campo da saúde, e não é isso, sim? Estamos falando de gramática, certo? Vamos esclarecer esse detalhe aí. E na última parte, só assim para a gente molhar os pés assim, a gente vai entrar na sintaxe. Na última aula, a gente vai introduzir o assunto da sintaxe, que é a frase, oração, sujeito, predicado, período, que é um assunto mais complexo do qual a gente vai estudar com bastante atenção no segundo ano, tá certo? Então, é importante, deixa eu ver aqui, tem gente querendo entrar na aula. Onde está o mouse aqui? Onde está o mouse? Vamos ver o que diz o chat aqui. Boa noite, escute o salvo. Tá, aqui os colegas de vocês estão escrevendo. Boa noite. Certo. Tá? Então, é isso. Alguma pergunta referente a essa primeira parte que eu falei? Acho que não. Então, vamos para a próxima. Sei qual. Bom, talvez para alguns de vocês não vai aparecer o segundo texto. Não sei como aparece. Aparece a câmera de vocês, eu mexendo na câmera de vocês? Não. Aparece? Não? Aparece. Bom, vai aparecer parte do texto em verde, mas é importante eu vou pedir para vocês lerem o texto silenciosamente, tá? Os dois textos são do Luiz Fernando Veríssimo, e vocês vão comentar para mim o que vocês perceberam diferente entre eles, tá certo? Aquele que perceber alguma diferença, já abre o microfone e fala. O tipo de diálogo, mais formal e informal. Muito bem, muito bem. Aqui temos um diálogo mais formal e menos informal, tá? É interessante que ambos são diálogos, só que no primeiro diálogo do lixo, as pessoas não se conhecem, aparentemente não se conhecem, então elas têm um tratamento mais formal, e no segundo eles estão se conhecendo, já são meio próximos, né? Porque é o sogro e o genro aí, né, que aparecem no texto. E nesse segundo texto, o casamento, temos gírias, jergas, palavras assim não? Aí xará é tocádio, certo? Essa noivinha, por exemplo, falando da namorada dele, namoradinha, né? Qual é o galho, por exemplo? Qual é o galho é uma expressão do português informal. Qual é o problema? Então, vemos aí no texto em verde uma forte marca da fala, certo? Esse assunto eu sempre destaco porque é o seguinte, muitas vezes a gente tem o português que a gente conhece ou conheceu é o português falado, tá certo? Português falado, e esse português falado é um português que tem gírias, que não tem tanto cuidado como o português formal do primeiro texto. Veja que no primeiro texto é falado também, só que temos um trato mais formal, porque são duas pessoas que estão se conhecendo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, muito cuidado, aqueles que aprenderam só o português oral, tá? De aplicar as regras, ou seja, escrever aquilo que pensam que no português é uma língua diferente. Já houve quem disse, se não me equivoco, Marcos Bagno, acho que é Marcos Bagno, se eu não estou errado, que diz que o português não é um, senão dois.
ou é outro autor que diz que o português são duas línguas, a língua falada e a língua escrita, tá certo? Diferente do espanhol, onde o que se fala se escreve, o que se escreve se fala, no português falado existe uma diferença. Então é muito normal, por exemplo, se uma pessoa escuta, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, vai escrever Veríssimo com U, porque pensa, eu escutei Veríssimo, é Veríssimo que eu escrevo com U. E no português nós sabemos que é Veríssimo com O, porque esse O, no final da palavra, ele fica com um som de U fraco. Então é muito importante a gente estar lendo para estar reforçando esses aspectos formais da língua, certo? Porque a língua escrita é uma língua que ela tem um padrão e conforme cada país que fala português sofre variações. No caso, o português do Brasil tem essa mutação do O no final da sílaba, né? Ou, por exemplo, veja a palavra, vamos pegar uma palavra com L aqui, não tem nenhuma, olha só. Por exemplo, Portugal. Portugal se escreve com L no final. Portugal, né? Mas no português do Brasil a gente escuta Portugal. Então, normalmente as pessoas cometem o erro ao colocar o U no final, e não é Portugal com L mesmo, como é o nome do país. Tá certo? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Aqueles que aprenderam só o português falado, na hora de escrever, tem que ter revisar o dicionário. Será que é assim mesmo? Então, é importante porque essa questão dos erros ortográficos a gente vai estar atento. Não só eu acho que eu sou o que menos vou cobrar isso, quanto a outros, mas outros professores vão estar bem em cima dessa questão da escrita. Tá certo? Não sei se tem uma pergunta ou comentário sobre essa primeira parte. Eu tenho um comentário Uhum. que é sobre a minha experiência. Eu, por exemplo, eu não conheço muitas gírias e o mesmo aconteceu para mim quando eu cheguei aqui morar na Argentina. Eu não conhecia nem as gírias daqui, mesmo falando espanhol. É diferente. O mesmo acontece no México, morando de um lugar a outro lugar, as gírias. Não conheço muito do português. Sim, as gírias têm um fenômeno geográfico, certo? Elas têm um contexto local. Então, hay chistes en Portugal que no conocemos, ¿sí? Muchos incluso de brasileros, como en Brasil hacemos chistes los portugueses, ellos allá hacen chistes los brasileros. Y no entendemos, porque tienen todo un contexto, ¿sí? Un contexto de sonidos, de lugares, de frases. Entonces, as gírias também têm essa questão regional. Varia muito. A gíria que usa no Uruguai é diferente da Argentina, que é muito diferente do México, e a gente percebe isso quando a gente fala espanhol, né? Mas, e assim pode ser também com o português do Portugal, o português do Brasil, tá bom? Mas na parte escrita é a mesma coisa, e nós veremos isso daqui a pouquinho, se der tempo, tá? Vamos avançar um pouquinho, não sei se alguém tem alguma outra pergunta. Bom, aí temos essa questão justamente da diferença da fala e da escrita, tá certo? A fala, ela é mais contextualizada, a escrita é mais descontextualizada, porque quando eu escrevo algo, eu tenho que ter a expectativa que alguém possa ler isso hoje, amanhã e daqui a 100 anos. Então, a escrita exige uma maior atenção, porque é algo que não... quando alguém vai ler o que eu escrevi, eu não vou estar presente para explicar, não, o que eu quis dizer, e aqui era outra coisa. Então, a escrita exige uma atenção maior, tá certo? Do que a fala, porque se eu falo algo errado, eu corrijo no mesmo momento. Já a escrita, não. A escrita vai sozinha. Não tem você atrás para corrigir o que está escrito. Então, por isso que a gente chama atenção para esse aspecto, tá? Bom, aí uma questão falando, foi uma dúvida que surgiu, acho que num fórum, sobre a diferença do português do Brasil e o português do Portugal, tá? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu. Vamos ver se nós temos tempo. Eu acho que nós podemos ver um vídeo. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui.
Deixa eu ver. Sair daqui. Deixar de compartilhar. Vamos ver se eu consigo compartilhar um vídeo aqui de duas pessoas falando um português bastante diferente, tá? É importante a gente falar isso já, porque essa dúvida costuma aparecer no processo. Ah, mas o português do Brasil, o português do Portugal é diferente ou é igual? Então, vamos ver se eu consigo pôr o vídeo aqui. Deixa eu ver, não está o vídeo? Ai, meu Deus do céu. Coloquei esse vídeo aqui. Se a gente não conseguir ver o vídeo, eu vou deixar aqui. Eu acho que é este. Vocês estão vendo uma tela de YouTube aí? Sim. Eu vou tentar pôr o áudio. Às vezes funciona, às vezes não. Vamos ver o que vira. Estão escutando? Não se escuta, profe. Não, eu não sei. Eu também não. Está silenciado, profe. Ok. Então, eu vou passar o link para vocês no chat, para vocês verem depois, tá? Essa entrevista é muito engraçada. Deixa eu ver onde está o chat aqui. Aí eu passei. Nessa entrevista aí vocês vão ver o seguinte, que são duas pessoas falando dois portugueses bastante diferentes, tá? Inclusive, alguns de vocês podem entender um e não entender o outro, porque é um português dentro da fonética diferente. Ok? Vocês estão me escutando, né? Sim? Então, vocês podem ver esse vídeo depois. Vocês vão achar muito engraçado, mas é muito interessante perceber essa diferença. Isso é a má notícia. Escutando o português do Brasil e do Portugal parecem bastante diferentes. Mais diferentes até que, às vezes, a relação do espanhol da Argentina com o da Espanha. Porém, na escrita, eles são iguais. Tá? Na escrita, é 90% igual. Tá certo? O que muda, às vezes, são certas expressões que são mais comuns no Brasil, mais comuns no Portugal. Por exemplo, eu estava escutando agora o Julio, eu acho que o Julio falando. Deixa eu ver se o Julio está aí. Onde ele está agora? Eu estou aqui. Isso. Está falando de mim? Sim, eu escutei você falar algumas expressões que são típicas do português de Portugal, que são verbos no infinitivo. Tá certo? Sim, eu aprendi português de Portugal. Exato. Uma coisa aconteceu a semana passada com uma brasileira, que eu tenho aulas com ela. Então, ela fez isso, achu, e eu disse a ela, Santinha. Então, ela diz, não, é saúde, não Santinha. Então, e coisas assim, como rapariga também, como apanhar o autocarro, que apanhar é outra coisa. É receber, não sei como se diz, pinhas. Receber golpes, apanhar. No Brasil. Então, coisas assim. E eu comecei a estudar português com o português de Portugal. Certo. Então, na escrita, as diferenças podem ser, quem sabe, até de significado, mas isso é mínimo, 1%, 2%. No geral, se aprende e a escrita é igual nos dois idiomas. O problema é na hora de escutar, tá certo? E tem outro aspecto também que tem a ver com a questão de mercado, tá? Comparando o mercado brasileiro com o mercado português, ou o mercado dos países que falam um português da África, né?
que é mais parecido ao de Portugal. É importante ter Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que são países que falam português. O português deles está mais próximo de Portugal, tá certo? Então, vamos comparar, falando em mercado, mercado de trabalho, assim, de tradução, o português do Brasil é o que mais oportunidades oferece, 80% mais que os outros juntos. Assim, 20% está em Portugal e os outros países que falam português e 80% do Brasil. Até pela distância, né? O Brasil está aqui do lado, então a demanda próxima é muito maior, tá certo? De novelas, de livros, de Netflix e etc. Tá certo? Então, é importante conhecer o português do Brasil e não desconhecer o de Portugal também, porque pode aparecer um trabalho aí e vocês não podem dizer que não sabe. É o mesmo idioma, tá certo? Então é isso, é só destacar esse aspecto aí, ok? Algum outro comentário ou pergunta sobre esse ponto? Muito bem, agora nós vamos brincar um pouco, certo? Vamos jogar aqui, vamos jogar. Vamos brincar o jogo dos 7 erros, que é uma brincadeira que vocês fizeram na infância, com seus filhos, com seus netos, e agora nós vamos fazer com um professor de gramática chato, que é o Francisco, tá? Então, agora nós vamos ver aí algumas frases e vocês vão poder dizer para mim onde está o erro, porque esse é o nosso enfoque. No primeiro ano, a gente trabalha mais com a parte da ortografia, e aí vocês estão vendo isso agora. Então, eu não vou trabalhar com assunto que é mais para frente, eu vou adiantar o trem. Vou trabalhar com o que nós estamos vendo agora. Professor, na Sim. minha tela eu estou vendo diferentes coisas, mas não a continuação da sua apresentação. Então, vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui, ver se... Compartilhar pantalla. Deixa eu ver. Estava. Ah, tá. Eu fechei aqui alguma coisa. Ui, ui, ui. Que coisa. Eu saí da diapositiva. E agora? Agora voltou. Agora você se vê o jogo dos 7 erros? Sim. Alguns já viram a resposta, não tem problema. Tá? Não tem problema. É... Bom, vamos ver as frases que aparecem, tá certo? Desculpe os erros aqui técnicos. Vamos lá. Na primeira frase, fui de caça domingo passado. Onde temos um erro aí? Passado com 2 S's. Isso. A palavra caça seria caceria, existe no português com cedilha, tá? Não é caça de caça, onde eu moro. É caceria, certo? E é com cedilha. Entendo. Próxima frase. Você, Feijoada, falta o H. o circunflexo sobre o E.
Muito bem, faltou o chapeuzinho aí no você, tá? Você é sempre com o chapeuzinho, tá certo? Sempre, ok? É um erro que costuma aparecer, às vezes, nos fóruns, nos trabalhos, importante ter presente isso. Próximo. Por. O verbo Complexo. por Que com Também, complexo. Chapeuzinho. também posso. Veja que aqui temos um acento importante do português, que é o acento diferencial, tá? Para diferenciar o verbo da preposição por, tá bom? Do por favor, por exemplo, não leva acento. Próxima. Fácil. Fácil. Passo. Fácil. Cedilha. Com cedilha. Vamos a cedilha. Exatamente, com cedilha. Próxima. Mesmo. Mesma. 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 O mesma aparece muito. Às vezes a gente vai escrevendo contente em português, tá? E põe um mesma, um mesmo e é mesmo, tá? Mesmo. Ok? Vamos lá. Agora vou pegar vocês. Aí tá difícil. É as duas Pronúncia. frases. Pronúncia. 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 Muito bem. Pronúncia está nas duas. Onde tem acento? No U. Na U. Sim, mas em uma delas tem acento. Na letra U. Sim. A segunda. Tá. Leia uma frase que falta acento. Pronúncia. Sua pronúncia é pronúncia. perfeita. Muito bem. Sua pronúncia. Sua pronúncia é perfeita. Esse leva acento. E o outro, não. Ele Não. pronuncia Tá? bem nas O outro palavras. não É leva. do verbo. E É do olha, eu vou... verbo. Pronunciar. Exatamente. E é importante esclarecer uma coisa para nós que somos, assim, amigos agora, né? O corretor não corrige a palavra pronúncia. E várias outras não corrigem, porque existem duas formas de escrever pronúncia, com acento e sem acento. Com acento é substantivo, sem acento é verbo. Tá? Então, tenham presente isso. Não é só o verbo pronunciar. Outros verbos também. Quando é substantivo, às vezes leva acento, quando é verbo, não leva acento. Certo? E assim, em outros casos, podemos falar vários aqui, mas só para chamar a atenção para esse aspecto da escrita. Ok? Bom, Ok. essa era a parte do conteúdo que eu tinha para falar. Agora vamos entrar a falar das provas e dos trabalhos. Vocês têm alguma coisa para perguntar sobre o conteúdo? Sônia, quer perguntar alguma coisa? Não, professor. Bom. Então, vejamos aqui sobre a questão dos trabalhos, tá? Vocês têm que fazer 12 trabalhos para essa matéria que é semestral, tá certo? Em um semestre, vocês terão 12 trabalhos para fazer. Trabalhos que eu vou tratar de fazê-los bem simples, bem tranquilos, assim, bem pouca coisa, mas bem concentrado, bem pontual, bem específico. Mas são 12, tá? Com que nota se aprova o trabalho? Com a nota 5 ou 50. O nosso sistema é um sistema de decimal. Então, com 50 pontos. Se tirar 6 aprova, 7 aprova, 10 aprova, com 40 não aprova. Certo? Você tem que 50% do trabalho tem que estar, para aprovar tem que ser 50% correto. São 12. E para você ir para o exame, você precisa ter 60% dos trabalhos aprovados, ou seja, 7. Tá? 7. Dos 12, 7. Ah, se eu faço 7 trabalhos aprovados, eu vou? Vai. Pode ir, não tem problema. Ah, eu faço 7, aprovo 7, não precisa fazer os demais? Não precisa, perde você. Vai com 70% do conhecimento comprovado, né? Se não quiser fazer, mas é assim, 70% vocês têm que aprovar, tá? E os trabalhos não têm uma segunda instância de aprovação. Ah, fiz errado o trabalho, tem chance de fazer de novo? Não.
Talvez outros professores se dê essa possibilidade de fazer de novo, eu não dou. Então, façam bem, os trabalhos não são difíceis, são de 1 ou 2 páginas, né? Tem que consultar o material, essa é a ideia, e ir preparando vocês para a prova, certo? Bom, sobre os trabalhos, é importante, aqui tem um documento, lá no início, no início da nossa matéria, chama rúbrica, e aí explica como a gente corrige os trabalhos, ou as provas, tá? Então, muito importante, primeiro ponto é escrever o seu nome no trabalho, tá? Ah, mas eu vou mandar desde a minha conta, vai saber que sou eu. Não, a gente quando desce, a gente baixa os trabalhos, quando bajamos os trabalhos, bajamos todos juntos. Bajamos todos juntos. Si yo les digo que hay por lo menos 5 trabajos, 5 actividades que vinieron a uno GP1, hay 5. ¿Entendés? Y algunos ni nombre tiene escrito. Entonces tengo que volver allá a la plataforma para intentar descubrir de quién es. Además, si entonces es muy importante que escriban su nombre, tanto en el Word como en el documento. ¿Sí? Ponga solo una parte de su nombre, solo el apellido ya alcanza. Y es muy importante también porque ustedes van a tener trabajos prácticos conmigo y con todos los profesores. Entonces, si usted pone TP1, TP1 Almeida, ¿no? Entonces, ¿de qué TP1 es? ¿De qué materia es? TP1, GP1 o alguna información. En verdad, usted puede ir guardando después por carpetas, pero es muy importante que pongan su nombre para facilitar nuestro trabajo, ¿sí? Y alguna identificación del trabajo también, la materia, si puede. E também o nome escrito no Word, porque isso também desconta pontos. A falta de identificação do arquivo do trabalho ou do nome do aluno no trabalho nos permite descontar 0,5 pontos. Então, se você tirou 5 e não pôs o seu nome no arquivo ou no trabalho, você fica com 4,5 e não aprova o trabalho. Errores gramaticales, interferência com o espanhol e coerência e problemas de coerência também afetam a nota. A cada 3 erros, eu desconto meio ponto. Certo? Então, revisem. Façam o trabalho, umas horas, até, assim, não façam o trabalho e já mandem. Faça o trabalho, depois leia e veja se tem algum erro, porque é muito triste quando o aluno faz um bom trabalho e por 5, 10, 15 erros ortográficos ele tem que descontar nota. E ele não aprova o trabalho. Eu, pelo menos, não gosto dessa experiência. Às vezes acontece. Se a resposta está parcialmente correta, a gente decide que nota a gente dá. Porque às vezes tem perguntas que podem ser parcialmente corretas. Pode dar 50% do ponto, 1/3 do ponto, enfim. E a resposta incorreta ou não respondida é 0. Tá? Básico. Importante, 2 questões que a gente tem que falar, ainda que a gente não gosta, é a questão dos trabalhos entregados fora do prazo, tá certo? Então, se você não consegue entregar um trabalho dentro do prazo, você tem que perguntar para o professor se você pode entregar depois. Se o professor autorizar, aí a gente vai corrigir esse trabalho com a nota inferior a 10. 9, 8, segundo o tempo que você está entregando atrasado. Certo? Então, tenham presente isso. Às vezes acontece alguma coisa, tem uma viagem familiar, então avise, né? A gente é gente também, a gente também tem família, a gente entende tudo isso, mas pensem que é importante entregar dentro do prazo, se for possível, e comunicar com o professor, porque às vezes os trabalhos, quando vocês mandam, eu tenho que entrar na semana correspondente para baixá-los, tá certo? Quando vocês mandam um trabalho, a plataforma não me avisa que alguém mandou trabalho. Eu vou na semana, no botoncito onde você carga o trabalho, eu também entro e descargo aí. ¿Sí? Então, se vocês mandam um trabalho de semanas atrás e não me avisam, esse trabalho vai quedar allá. Y yo voy a corregirlo cuando yo, por las dudas, por un acaso, pase por allá. Porque vamos a decir que ustedes querían entregar una actividad esta semana y se olvidaron, quieren entregar de acá 5 semanas. De acá 5 semanas voy a estar viendo el trabajo número 5, no ese trabajo de hoy. Y es importante aclarar que los trabajos prácticos son obligatorios, pero las actividades no. Lo que son actividades que no
y no es obligatorio, es solo para practicar, ¿ok? No tiene valor, puntaje, nada. ¿Está bien? Bien. Y sobre el plagio, cuando nosotros decimos produzca, produza, faça, construa, é para vocês fazerem. Quando a gente fala busque no livro tal, busque na internet, aí é diferente. Vocês vão copiar esse exemplo e vão citar a fonte. Eu tirei isso do jornal tal, da revista tal, do livro tal, e a gente sabe, né, que foi tirado daí, não foi algo inventado, né? Plágio também é complicado. Isso afeta a histórico de vocês no instituto, certo? Perguntas. Entonces, usted cada vez que deja un trabajo, ¿le tenemos que avisar cada vez que se lo entregamos o nada más cuando es atrasado? O todas las veces que subamos un trabajo le vamos a avisar. Solo cuando hacen atrasado. Vamos a decir que, Bien. voy a decir que una alumna entra acá 3 semanas. ¿Sí? No, un alumno entra de acá 3 semanas. Y dice, profesor, y empieza a hacer los de la semana que está, y de la mitad para adelante, como se entera que tiene 7 trabajos para aprobar, comienza a mandar los atrasados. Entonces, no me avisa. Yo no sé qué mandó. Entonces, yo tengo que saber para buscar y corregir. ¿Entiende? Por eso nomás. Y ese trabajo que te entregado atrasado, la nota es inferior. No va a valer 10, 90, 70, 80, según el plazo atrasado se recibe. Pero recuerdo, entreguen dentro de la fecha siempre que sea posible. Si entregan atrasado, se complica. Se complica para nosotros que tenemos otras materias que atender dentro del instituto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, eu tenho uma viagem dia domingo até dia 10, mas eu falei com a Carolina se eu tinha que avisar os professores e ela falou que não. Mas eu não levo computador, vou para o Rio, mas não posso levar para os meus filhos. Então, mas eu quero fazer o trabalho depois quando eu voltar. Sem nota, só para saber se está correto ou não, não sei. Dá para fazer isso? Sim, dá para fazer isso. Dá para fazer. Tá. Se você viaja dia 2 e volta dia 10, então talvez Não, viajo domingo 31 e volto dia 10 de manhã. Então, Essa semana eu vou fazer. tá. Então, tente mandar o que corresponde à semana mandar antes. Esta sim, Aham. E o outro você aqui tenta vem. você me avisa, professor, subiu o trabalho, por favor, aí eu sei em que semana buscar. Diga para mim, fiz o trabalho da semana tal, ou o trabalho tal, eu vou na semana e baixo ele, certo? É só para mim Tá bom. saber, porque Tá, obrigado. não é como um e-mail que te avisa quando vem alguma coisa. Eu tenho que ir na semana e baixá-lo. Tá bom. Tá. Alguma outra pergunta? Professor, Sim, eu tenho de sair. ok. Espero que Até você tenha logo. gostado do nosso talher e qualquer coisa estou disponível no chat da plataforma. Ok, foi legal. Prazer. Prazer foi o nosso. Até logo. Até logo. Aí. Bom, antes de terminar, nós temos que falar do exame, tá? Talvez vai ter alguma dúvida aqui, algum erro na hora de expressar aqui. Vão ser 2 provas, tá, gente? Vai ser um exame que vai ser depois do recesso de julho. Deixa eu ver se vocês estão me escutando. Sim. Nós estudamos até julho. Aí, depois do 9 de julho, a gente entra em recesso. Descansamos 2 semanas e quando voltamos, vamos fazer provas, tá? É uma prova que vai depender, vocês vão fazer essa prova
se vocês tiverem 70% dos trabalhos aprovados. E uma vez aprovada essa prova, vocês vão para o exame final. É um exame parcial, vamos dizer assim, e depois um final, tá certo? A aprovação é de 50 pontos, e aqueles que precisarem de um recuperatório, no recuperatório a nota de corte é de 70 pontos, certo? Ou uma segunda instância, né? Vamos supor que eu não pude fazer a prova no dia, então eu vou fazer o recuperatório, então é 70 pontos, certo? Sempre a segunda instância, salvo as mesas, que é outra história, né? As mesas finais, acho que... as mesas finais são 2 mesas, né? Tem duas opções. Mas os parciais, a primeira instância 50 e a segunda instância 70 pontos, tá? Se Professor, você... desculpa, posso Sim, fazer uma pergunta? sim. A gente já tem as datas das provas, do parcial e do final, porque eu preciso pedir com muita antecipação no trabalho para eles me liberar essa tarde ou esse amanhã, dependendo da hora que eu tiver exame. Bom, eu teria que ver exatamente, eu entendo que é a primeira semana de agosto. Primeira semana de agosto, dia 29, temos que ver aqui, agosto. Assim, a data da minha prova eu não sei ainda, vai se definir lá para o mês de julho. Mas Mas a gente agosto, tem condição de saber, tipo, em julho, para eu poder pedir para minha chefa me liberar. sim. Faz o seguinte, esse assunto das datas é com a professora Aham, Carolina. Você tá, pode perguntar para ela, já explica para ela agora. Olha, professor, eu trabalho tá. assim, 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 e eu preciso pedir com antecipação, tá? E as provas são assim, vocês fazem as provas no computador, vocês baixam, é a mesma modalidade dos trabalhos práticos. Vocês Tá. entram, baixam o arquivo, fazem e depois sobem. E tem um tempo hábil para vocês fazerem isso, 3 horas, certo? Perfeito. Se quiserem perguntar na plataforma, podem perguntar, que é uma plataforma diferente das aulas, tá? É Sim, outra, sim. é um botão à parte. E aí vocês entram lá e perguntam, eu vou estar lá conectado lá às 10, 11 da noite, esperando vocês perguntarem. Se não perguntam nada, não tem problema, mas se quer perguntar, eu tô lá. Não é para perguntar na plataforma das aulas, porque a gente só pode estar em uma ao mesmo tempo, em uma ou Sim. outra. É na plataforma de exame, certo? Então, Tá. eu aconselho você, Cristina, a perguntar para a Carolina, mas eu sei que a semana de provas, pelo que eu tenho entendido, vai ser do dia Eu 20, do 29 de julho a 5 de agosto, eu del, acho, porque del 29 al 2, normalmente. está na plataforma do início, vai para baixo e aí está a geral, as datas geral de todo o ano. Tá Tá, semana obrigada. aí. Sim. Obrigada. A única questão é que eu não sei se a minha prova vai ser um lunes, um martes, um miércoles, um jueves, um viernes. ¿Sí? Porque eso define la A coordinación. semana. Sí, porque hay varios parciales, varios finales en la semana. 3, 4 Cara, por esse é o día. meu problema. Esse é o meu problema. Eu vou ter que organizar com todas as matérias juntas por causa dos dias, porque eu trabalho todo dia, de manhã e de tarde até as 10 da noite. Mm, eh, Então, por isso perguntar. Mas eu vou escrever para a Carolina. Obrigada. por nada. Profe, Au- ¿es só um parcial? ¿É só um? São uma prova em julho e Uhum. depois um final. Depois do final. É. Tá. Alguma outra pergunta? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Explicar também para vocês que vocês têm o chat lá, la nubecita de diálogo allá, en la plataforma para escribirme siempre que necesiten, ¿sí? Y también creo que está una barra lateral también donde pueden preguntar, ¿sí? Así que eso es todo lo que tenía para hablarles hoy.
Espero que les haya gustado y cuenten conmigo para lo que necesiten. ¿Sí? Gracias, profe. Muito obrigado, professor. Gracias. Boa Gracias. noite. Obrigada. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Gracias, profe. Boa noite. Chao, chao. Chao.